Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Legacy Logos, o programa que expõe a Bíblia para você. Meu nome é Lucas, eu sou um dos muitos líderes aqui dessa casa e hoje estou com a responsabilidade, o privilégio de continuar expondo com você o livro de Isaías. E hoje a gente vai expor o livro de Isaías do capítulo 32, do verso 1 ao verso 20. Então eu peço que você já abra a sua Bíblia para você acompanhar o texto comigo, porque hoje eu quero ler o texto com você, eu quero explicar o texto para você e aplicarmos o texto. Amém? Mas antes de iniciarmos a leitura no texto, que eu vou ler na versão NVI, eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus possa clarear o texto na nossa mente, trazer graça para que a gente consiga aplicar o texto nas nossas vidas. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus eu oro. Peço que o Teu Espírito possa clarear o texto que vai ser exposto. Trazer graça para que a gente consiga aplicar esse texto e ele gerar transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, se ficar com alguma dúvida em relação do texto que eu vou expor, eu peço que você entre no meu Instagram, LucasJuniorLJ, me mande lá se tiver qualquer dúvida, tá bom? Vai ser um prazer para mim responder e a gente conversar a respeito daquilo que foi exposto, amém? Eu quero ler com você, tá? O verso 32 o capítulo 32 do verso 1 ao verso 20, depois a gente vai voltar no texto explicando e aplicando, tá bom? Então eu vou iniciar a leitura e o texto vai dizer assim: Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Como corrente de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos do que veem não mais estarão fechados e os ouvidos do que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres. A graças aos seus efeitos nobres permanece firmes. Verso 9. Vocês, mulheres, são tão sossegadas, levantem-se e escute-me. Vocês, filhas que não se sentem seguras, ouçam o que lhe vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita das uvas falhará, a colheita das frutas não virá. Tremam, vocês mulheres tranquilas. Estremeçam, vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam-se de roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo. Terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinelas se tornarão covis. Uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e o resultado da justiça será a tranquilidade, a confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Foi lido o texto, então, do capítulo 32 de Isaías, o verso 1 ao verso 20. E antes de voltarmos ao texto, eu quero te introduzir para que você, com clareza, possa entender qual é o momento que estamos aqui no texto. O que Isaías está dizendo
para os seus primeiros leitores. O que está acontecendo? Porque a primeiro momento, com uma leitura rápida e superficial do texto, você pode ficar confuso. Ora, parece que ele está prometendo um reino de justiça, parece que ele está falando que as pessoas desse reino serão pessoas que saberão julgar, serão sábias, justas. Mas logo depois ele já vem com uma exortação dizendo para aquelas mulheres, as mulheres de Jerusalém, que eram insensatas. E ele volta a dizer que será derramado um espírito e então felizes são aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Bem, Isaías, ele está relatando aqui para o seu primeiro ouvinte, ele está relatando para os judeus do povo do sul, porque o reino do norte já estava destruído, já tinha sido levado pelo Império Assírio, e a Assíria, que era constante ameaça para o reino do sul também. E nesse momento, Isaías dizendo para o povo que, naquele momento, o reino do sul, Judá, estava em pecado, estava obstinado, com um coração duro, viram seus irmãos do norte serem levados, e eles diziam: nós não somos como os nossos irmãos do norte. Nós somos fiéis ao Senhor, nós somos o povo da aliança. Só que na verdade você percebe numa leitura macro que Isaías, ele está dizendo que, olha, povo, os ritos religiosos, tudo que vocês fazem em nome do Senhor, na verdade o Senhor não está suportando mais. Na verdade o Senhor, ele não está desejando mais as ofertas, os ritos, tudo isso. O Senhor, ele não está querendo mais, ele está virando o rosto para vocês. Porque na verdade vocês conseguem entregar os dízimos, vocês vão ao templo, os sacrifícios, mas o coração está longe. Na verdade, só com a boca vocês falam, vocês adoram, vocês cantam. Mas de fato, isso não se torna prática, o amor não é prático. É como vocês dizem, o Senhor é o Senhor do universo. Nós devemos amar o nosso próximo, mas você escraviza o seu irmão judeu. Você faz o seu irmão judeu se tornar o seu escravo porque você cobrou juros e sobre juros e juros abusivos até que ele se tornasse o seu escravo e a sua família. E você escraviza o seu irmão judeu, você faz o seu irmão judeu trabalhar no sábado, profanando o sábado. Ou seja, era uma religião hipócrita. Isaías está dizendo para aquele povo se arrepender. Então o texto, ele vai trazer um contraste entre esse rei que virá, rei prometido, em que ele saberá julgar com justiça, e todos os seus súditos também serão transformados por esse rei, em paralelo com a corrupção da nobreza do povo judeu, incorrupção que havia instalado não só na política de Judá, mas no meio religioso também de Judá, entre o povo de Judá, todos estavam corrompidos. Então, e se a gente entrar de forma ainda no livro de Isaías, você percebe que Isaías, ele começa a profetizar começando pela casa do Senhor, também nas nações, e aqui a gente está numa sessão entre mais ou menos o capítulo 25, 35 mais ou menos ali, aonde vai ser os ais de Isaías, que ele vai profetizar contra Judá. Por quê? Porque Judá estava olhando para os povos vizinhos e dizendo: vocês são pagãos, vocês são inimigos de Deus. Nós não, nós somos o povo da aliança, nós somos separados da parte de Deus. Mas o que Isaías está dizendo, falando: olha, vocês na verdade é até pior do que eles, porque vocês têm a lei, vocês conhecem a Deus, e em vez de vocês iluminarem as nações, apontarem para Deus, na verdade vocês estão fazendo com que o nome do Senhor seja blasfemado, fazendo com que o nome do Senhor seja mal falado entre as nações. E bem sabemos que nós temos que um dos mandamentos, não é tomar o nome do Senhor em vão. Não é apenas falar o nome de Deus, é você carregar o nome, é você portar o nome, falar em nome de alguém, falar em nome de uma pessoa e difamar essa pessoa. Então, era isso que o povo do sul estava fazendo, o povo de Judá estava fazendo. E aí eu quero voltar com você então, para que a gente volte, releia algumas porções, eu quero ir te explicando e aplicando com você. Queria que a gente pudesse voltar então, que eu vou ler com você do verso 1 ao verso 4. A gente vai separar em alguns trechos que são conectados, paralelos, para eu poder te explicar e aplicar. No verso 1 ao verso 4 que eu quero ler, vai falar assim, ó: vejam,
Um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Estes, os olhos do que veem, não estarão mais fechados, e os ouvidos do que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e com clareza. Aqui, eu já quero entrar e eu não quero me deter de uma forma bem profunda numa exegese, mas de uma forma bem simples eu quero te comunicar que Isaías, ele está sim falando algo a respeito do seu tempo para os seus primeiros leitores. E é de fato o que a gente precisa buscar no texto, entender o que o leitor quis dizer para os seus primeiros leitores. A partir disso, tiramos daquilo que ele quis dizer para os leitores original do texto, daqueles primeiros ouvintes, ou seja, aquele na qual ouviu as palavras de Isaías. Primeiro que nós entendemos o que ele quis dizer, logo depois nós buscamos também o significado para os dias de hoje, para o que ele quis dizer também para nós. Mas antes de você ler o texto e entender o que ele quis dizer para você, você precisa ter limite que o próprio texto impõe. E basicamente o que isso significa? Significa que Isaías estava dizendo que haveria um rei, que ele viria e com retidão ele iria reinar. Aqui Isaías está num tempo que Ezequias reina no Reino do Sul. E se você voltar lá no livro dos reis, você vai ver que Ezequias ele foi um rei que agradou o Senhor. Que ele foi um rei, que ele reformou Judá. De fato, ele tentou buscar um arrependimento, ele tentou buscar um avivamento. E o Senhor, com sua misericórdia e bondade, trouxe salvação e livramento naquele tempo para o Reino do Sul. A Síria, que era constante ameaça, e Isaías dizendo, olha rei, não busque alianças em povos vizinhos. O Egito não pode te ajudar. Nenhum outro império pode te ajudar. Confie no Senhor. Ele clama para que Ezequias confie no Senhor. E de fato Ezequias então confia no Senhor. E o Senhor traz um livramento sobrenatural para o povo judeu frente ao império assírio. Só que nós precisamos entender que Isaías e os primeiros leitores poderiam entender que esse rei poderia ser o próprio Ezequias. Mas por que a gente entende que o que Isaías está dizendo, ele está dizendo que virá um rei que reinará com justiça, e essa fala de Isaías, ela tem sim um aspecto para aquele tempo, que era Ezequias, mas fica no ar algo profético e escatológico, dizendo que no futuro viria um rei. E como que nós podemos encaixar e entender que o que Isaías está dizendo aqui é sim Jesus Cristo? Porque talvez muitos poderão ter esse texto e dizer, não, o que Isaías está dizendo é que virá um rei e esse rei é o próprio Ezequias que vem e reina com retidão. Mas por que a gente entende que não é só tratando de Ezequias? Porque no versículo 1, quando ele vai dizer assim, né? Vejam, um rei reinará com retidão. Se você pegar o reinará, ele vai estar num tempo verbal imperfeito. Isso quer dizer que é um evento futuro incompleto. E baseado no contexto, onde você vai entender, ele vai te entregar que esse contexto tem a ver com algo profético e escatológico, ou seja, virá um rei que reinará com justiça, ou seja, algo futuro, mas que ainda não aconteceu. Nós não podemos entender que era um dos reis de Judá, porque ao decorrer do texto você vai entender que o próprio Isaías ele começa a dizer que as mulheres de Jerusalém eram mulheres insensatas, que o próprio povo era um povo duro de coração. E você bem sabe qual foi o destino desse povo. O povo não se arrependeu, tanto que anos mais tarde o exílio veio. Por meio do Império Babilônico, Nabucodonosor veio e acabou destruindo Jerusalém. Jerusalém caiu, ou seja, de fato, o povo esperava esse rei. Fica uma expectativa no Messias, em um Salvador, em um rei que virá e reinará com justiça. Só que você pode pensar, Lucas, então você está falando para mim que Jesus encaixa, que Isaías está premeditando o Messias de uma forma profética e escatológica. Você está dizendo que é Jesus nesse texto, mas Jesus ele já veio. E nós temos que... Muitas pessoas não são sábias, nós não vemos esse reino de paz, nós não vemos esse rei reinando com justiça e o mal indo embora
Ao contrário, a gente vê escândalo, a gente vê coisas ruins na igreja, no mundo, o mal está aí, estamos com muitas guerras entre aí os países. Até é um dos motivos que eles rejeitam Jesus como Messias, porque o Mashiach, o Messias, ele precisa vir e trazer paz ao mundo. Mas nós estamos numa tensão do já e ainda não. Cristo veio na sua primeira vinda. E ele reina de forma espiritual por meio da sua igreja. Mas ele voltará e ele reinará de forma completa. E aí sim nós teremos esse rei que reinará com justiça. E não só o rei reinará com justiça, mas ele também transformará os seus súditos. Os súditos também, os príncipes, aqueles que seguem esse rei, também governarão com justiça. E é nisso que guardamos o nosso coração. E é isso que Isaías está dizendo para o povo. Não confie em figuras humanas, porque o homem não pode trazer salvação. O homem por si só não pode trazer paz ao seu coração. Ainda que Ezequias foi um bom rei, um rei que trouxe uma reforma, e talvez os primeiros ouvintes de Isaías, ao olhar Ezequias, disse: está aí o nosso Mashiach, está aí o homem na qual Deus vai pegar e vai libertar o nosso povo. Porque o povo de Judá queria voltar à sua glória nos tempos de Salomão, nos tempos de Davi, na qual Jerusalém reinava. Agora não, Jerusalém estava sendo dominada, Jerusalém estava brigando para não se tornar vassala de um próximo rei. E nós temos a Síria se levantando como um império mundial da época. Também um pouco mais ao sul, mais ao norte de Jerusalém e ao sul da Síria, tínhamos o império babilônico se levantando. Então, o que Isaías está dizendo, olha, estamos sendo ameaçados. Aparentemente Ezequias está trazendo uma reforma, mas não deposite a sua confiança plena e completa no homem, porque haverá de vir um rei e ele sim trará paz por completo. E isso é muito poderoso, irmãos, porque, e isso nos ensina, e eu já quero aplicar com você esse texto para dizer que, por favor, não deposite a sua esperança, a sua confiança no homem. O cenário do país está caótico. O cenário econômico está indo de mal a pior. Aí você deposita a sua esperança num partido político. Você deposita a sua esperança, a sua salvação numa igreja, num pastor. Mas e no dia que eles te decepcionarem? E não é se vão, é quando vão, porque o homem é falho. Quantas divisões tivemos na igreja, no corpo de Cristo, entre famílias, porque um depositava esperança num partido, o outro depositava esperança em um outro partido, e depositava neles a salvação, a esperança, porque vão trazer a melhoria, porque eu vou conseguir ter mais poder de compra, porque eu vou ter mais paz, eu vou ter mais segurança. Irmão, confie no Senhor, Ele vai trazer a sua verdadeira paz. O homem, ele pode sim, de forma parcial, trazer uma justiça social, um avivamento, uma reforma, como tivemos vários homens na história, e como teve aqui em Isaías, porque Ezequias foi esse homem, trouxe essa reforma. Porém, contudo, Isaías está dizendo que, olha, ainda que sim, o homem possa trazer alguma reforma, possa trazer melhorias, a plenitude, a salvação completa, nunca vai estar no homem em si e sim em Deus. E é o que Isaías está dizendo, porque virá um que de fato reinará com justiça, e ele irá transformar não só a terra, não só o seu reino será com justiça, mas ele transformará também os súditos. Não confie plenamente em homem, não se entregue, não deposite a sua confiança, a sua salvação em pessoas, em ideologias, em partidos políticos, em igrejas. Não faça isso, confie no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Salmo 50, versículo 15, fala sempre ao meu coração quando a gente está depositando muita expectativa em alguém ou em uma pessoa, e é que a gente acaba sendo frustrado. Isso faz com que a gente volte o coração para o Senhor e confie no Senhor. Amém? E continuando o texto, agora a gente vai ler do versículo 5 ao versículo 8, que vai dizer assim: ao tolo já não será chamado nobre, o homem sem caráter não será tido em autoestima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal.
Ele pratica a maldade e espalha mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre. Mesmo quando se aplica deste é justa. Mesmo que a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres permanece firme. Perceba aqui comigo que Isaías está trazendo um paralelo. Ele está dizendo assim, olha, irmãos judeus, ainda que vocês olham para cima e vê o rei, de certa forma trazendo alguma melhoria, a plena confiança tem que estar em Deus, que de fato trará a salvação. Porque se você olhar minuciosamente, se você olhar, você vai perceber que sim, o mal não foi não foi dizimado por completo. O mal, ele não foi tirado por completo. Quando você olha para a igreja, quando você olha para o mundo, você vê o mal. E isso pode trazer uma certa confusão na sua cabeça, na sua mente, em dizer que Cristo reina, Deus é soberano, tem sobre todas as coisas debaixo dos seus pés. Por que o mal existe? Por que o mal continua? Por que as coisas ruins estão na igreja? Por que acontece isso comigo? Por que acontece aquilo outro comigo? Porque sabemos, irmão, que ainda que o mal aconteça e que nada disso foge do controle de Deus, que todas as coisas serão julgadas quando de fato esse rei vier julgar todas as coisas. E ele vai separar os bodes das ovelhas. E então reinará para todo sempre, com justiça, com fidelidade, com retidão. E os seus súditos também serão transformados. Então a gente coloca a expectativa nesse rei. A gente coloca a expectativa nesse tempo que está por vir e chegará quando Jesus voltar, buscar a sua igreja e reinará para todo sempre. E quando isso acontecer, irmão, aí sim não haverá mais mal, não haverá dor, não haverá choro. E o que Isaías está dizendo é que naquele tempo, aquele que fazia o mal, aquele que praticava o mal, aquele que calava o pobre, aquele que oprimia, era chamado de esperto, era chamado de sábio. Aquele que, não diferente nos dias de hoje, porque talvez aquele que engana a esposa, aquele que trai é chamado de esperto. Aquele que passa o outro para trás num negócio, aquele que consegue driblar os fiscos do governo, aquele que consegue ser corrupto, aquele que consegue mentir, encobrir uma situação, ele é tido como esperto. Ele é tido como alguém que está tendo vantagem. E ele vai dizer para aquele que não está fazendo a mesma coisa, você é bobo, você está sendo prejudicado e não faz nada. Você está vendo você sendo roubado, você está vendo você sendo prejudicado e não faz nada. Porque se fosse eu, já tinha dado um jeitinho, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo outro. Ou seja, no mundo você pode perceber, nos ciclos sociais você pode perceber que aquele que pratica o mal é chamado de sábio. Ele é estimado socialmente. Ele tem ascensão social, econômica. Está vencendo frente ao mundo. Frente ao mundo ele está num status top. Você olha e fala, mas Senhor, como que aquela pessoa praticando mal, falando mal das pessoas, sendo corrupta, passando os outros para trás, está nessa vida boa? E eu aqui sofrendo. Irmãos, é um questionamento que se você não fez, ainda você fará. Aonde você vê, olha a sua vida, você está passando um tanto de dificuldade, aí você olha para o outro, que faz tudo errado e está vencendo. Mas irmão, eu quero colocar o seu coração para que você coloque a expectativa em Deus, porque em Deus haverá julgamento por todas as coisas e todas as obras. E eu preciso que você entenda que quando chegar nesse tempo que Isaías está dizendo, que olha, no tempo de Isaías, aquele que praticava o mal, pratica o mal. Ele nega água ao sedento, ele nega comida ao faminto. E hoje em dia ainda acontece. Você vê a injustiça social, você vê a opressão. E isso é fruto do reinado da carne, do homem, da maldade humana.
mas nós temos que continuar com a expectativa nesse rei que virá por completo e reinará com justiça. Porque Cristo reina o já e ainda não. O reino de Deus chegou, o reino de Deus já chegou, ele está aqui, mas não por completo, não na plenitude, porque isso ainda acontecerá na segunda vinda de Jesus. E aí, com algumas divergências teológicas de como, quando, arrebatamento ou não, entre esse pormenor, se você crê numa linha ou crê em outra, fato é que Cristo vai vir e reinar. E o reino dele será com justiça, com verdade, com poder, graça e maravilhas. E de fato, ele vai começar a julgar. Aquele que pratica o mal é maldoso. Aquele que pratica tudo que é de errado, ele vai pagar. E aquele que permaneceu firme, aquele que permaneceu consistente no reino, consistente na justiça, ele também receberá das mãos do Senhor, né, a retribuição. Ele será contemplado com o galardão, e isso é maravilhoso. E é isso que Isaías diz no final do verso, que ele diz, mas, contrapondo todo aquele que faz a maldade, mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Permaneça firme, ainda que você contemple, ainda que você olhe quem está fazendo a maldade, ainda que você olhe quem está praticando a maldade, por favor, não ceda à tentação de praticar também. Não ceda à tentação de fazer também. Permaneça nos caminhos do Senhor. O texto continua dizendo, do verso 9 ao verso 14. Vocês, mulheres, são tão complacentes, levante-se e escutem. Vocês, filhas, que se sentem seguras, ouça o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês se sentem seguras, ficarão apavoradas. A colheita das uvas falhará, a colheita das frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras. Arrancam suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo. Terra infestada de espinhos, roseiras e bravas. Sim, planteiem por todas as casas cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis. Uma delícia para jumentos e pastagens para os rebanhos. Irmão, aqui está dizendo, e Isaías, ele é muito claro, em dizer o seguinte: vocês que são negligentes, vocês mulheres de Jerusalém, vocês olham para o templo, vocês olham para a cidade, para os muros, para os campos férteis e diz, como Isaías, como o Senhor vai julgar a terra santa, como o Senhor vai julgar a cidade santa? Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. Deus não vai trazer juízo sobre nós. E aí o que Isaías está dizendo é, olha, mulheres insensatas, chorem, rasgam as suas vestes e se colocam roupa de lamento. Se humilhem diante do Senhor, porque não está certo. É basicamente, irmão, você olhar para o errado, fechar os olhos e fingir que está tudo bem, quando na verdade você sabe que não está bem. Isso é muito perigoso. E é o que Isaías está condenando aqui. Porque o povo está vendo a injustiça, o povo está vendo o pobre se tornando cada vez mais pobre, o povo está vendo as pessoas adorarem outros deuses, e está todo mundo com os olhos fechados, e está tudo bem, e a vida continua, e a vida segue. E aí Isaías começa a dizer, olha, está vendo aí os campos férteis, que é tudo sinal de prosperidade. Naquele tempo, um povo agrícola que precisava da terra, aonde você espera o tempo certo para semear, plantar, colher. Irmão, se não dá a plantação, se não chove no tempo determinado, isso pode significar uma desgraça para aquele povo, para aquela cidade, porque isso vai significar fome. Se significa fome, significa às vezes guerra, morte. Então o que Isaías está dizendo é, olha, esses campos férteis, o júbilo, as festas vão se tornar tristeza. E ele diz, né, que a ponto de quase um ano vocês saberão, vocês ficarão apavoradas. Aqui talvez um apontamento muito claro ao cerco de Senaqueribe da Assíria. Porque quase um ano mais tarde
basicamente 702 ali, mais ou menos antes de Cristo, Senaqueribe, por meio do que era rei da Assíria, ele desce, chega nos portões de Jerusalém, cerca Jerusalém. E ali, se você continuar a história, você vai ver que Deus, de forma milagrosa, livra o povo das mãos do rei assírio. Entretanto, o povo não se arrepende e continua nos seus maus caminhos. E aí, o juízo de Deus veio sobre o povo. Mas perceba comigo que Deus ele é muito misericordioso e paciente, irmãos. Muito paciente, porque o profeta está dizendo para o povo se arrepender. Dizendo para o povo se arrepender dos seus pecados, mudar a rota, mudar dos caminhos maus. E o povo fecha os olhos. Olha para aquilo que é mal e diz, não, isso não é tão mal, não, isso não é pecado. Na verdade, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não sobrevivo. Ah, mas se eu não passar para trás alguém, eu é que vou ser passado para trás. Não, mas se eu não mentir aqui numa situação, lá na frente vai ser tão ruim para mim. Não, mas se eu não esconder isso daqui, eu vou arrumar problema lá na frente, então é melhor. E aí você vai maquinando mal, você vai praticando mal, e para você vai ficando tudo bem, para você vai ficando normal aquilo. Até ao ponto de você agora começar a justificar os seus erros. A ponto de você dizer, não, eu faço isso, eu faço esse mal, eu não pago isso daqui, não, eu não paguei tal pessoa, não, eu menti para tal pessoa porque isso. Aí você se justifica do seu erro e você acha que está certo. Quantas pessoas você conhece que estão no erro, justificam o seu erro, e agora elas passam a dizer que elas estão certas. E é isso que é cegueira, é isso que esse povo não consegue enxergar e Isaías está tentando clarear. Mas o texto continua, porque ele vai dizer que haverá de vir um rei, contrapondo com a corrupção de Judá. Aí ele vem dizendo que o povo precisava de mudar o coração. Essas mulheres, elas precisavam ter a consciência e não serem negligentes de entender que precisava haver uma transformação. E aí ele continua dizendo, a partir do verso 15, que ele vai dizer assim, ó, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Irmão, isso aqui é maravilhoso, porque Deus ele é tão misericordioso, Deus ele é tão bom, que você pode acompanhar, e às vezes você vai perceber muito isso, que ele vem com uma promessa, vem com um consolo, ele vem exortando, e ele vem com uma restauração. Você pode perceber que o livro de Isaías mesmo faz muito isso, né? Que ele vai dizer que, olha, povo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar os seus maus caminhos. Se não arrepender, se não mudar, Deus vai vir com juízo. Deus vai vir com juízo e vai desolar. Porém, todavia, entretanto, ele não vai destruir vocês completamente. Ele vai vir e vai restaurar vocês, porque ele faz a ferida, mas ele também cura. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus, ele nos para. Glória a Deus porque Deus causa uma ferida que nos faz parar e a gente mudar a rota. Porque a gente estava indo para um caminho mau, um caminho de perdição. Só que muitas vezes a gente não entende a disciplina do Senhor e a gente se sente machucado, ferido por Deus. Ah, Deus, mas por que o Senhor permitiu? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu comigo? Só que você não está vendo no futuro, você não está vendo no amanhã. Aí passa-se o tempo, você olha para trás e fala, nó, ainda bem que Deus me parou. Ainda bem que Deus mudou meu coração. Porque se eu estivesse seguindo por esse caminho, eu ia me dar muito mal. Ainda bem que Deus fez isso. Só que lá atrás você não entendeu, lá atrás você murmurou, você reclamou. Mas irmão, confie em Deus. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o caminho que Ele está te levando. E Isaías, ele vai falar isso com o povo. Ele vai dizer para o povo, olha povo, virá um rei. Está vendo que você tá vendo aí o reinado? Está vendo a corrupção? Não deposite a sua esperança no homem. Deposite a esperança que vai vir de Deus. Mas vocês precisam se arrepender. E aí ele, na terceira sessão que eu quero ler com você, ele vai dizer, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta, a cidade seja nivelada a pó, como vocês serão felizes, semeando
perto das águas, deixando soltos os bois e os jumentos. Aqui eu trouxe uma citação, e eu concordo muito com o Joe Stott, quando ele fala que o Espírito traz justiça, a justiça produz paz, a paz gera segurança. Ainda que, como eu volto a dizer, que no tempo que Isaías está profetizando aqui, o rei Ezequias, ele começou a reinar, ele estava reinando, e você percebe que ele traz alguma reforma, um avivamento, você percebe uma melhoria moral, religiosa, mas aquilo não foi suficiente para fazer com que o povo se voltasse para Deus. Logo depois que Ezequias morre, você começa a perceber que a sua posteridade veio e o povo se desviou, o povo voltou para o caminho mau. Ou seja, não foi uma salvação completa, foi momentânea. Logo, nós percebemos que aquilo que Isaías diz se trata para o tempo que ele disse, mas tem também um valor profético e escatológico, ou seja, para o futuro, para o fim do tempo. E a gente percebe que será derramado o Espírito. Isso te soa familiar em outros tempos, em outros momentos da Bíblia? E sim, a gente percebe que, de fato, houve um avivamento no tempo, e aqui Isaías estava profetizando, e houve um livramento da parte do Senhor, e foi maravilhoso. Mas nós também temos que, em sua totalidade, isso aqui acontece em Atos 2, quando é derramado o Espírito, e também foi profetizado por Joel. E aí, de novo, volta-se. Quando chegará esse tempo de paz? Quando chegará esse tempo de tranquilidade? Quando chegará o tempo que Jesus voltar, ele voltará e vai reinar com justiça, com paz. E sim, de fato, ele vai dizer que ainda que a cidade se torne pó, ainda que muitas coisas aconteçam, felizes são aqueles que confiam no Senhor, porque ele estará num lugar. E aí ele traz uma simbologia muito clara para aqueles dias, que é você ter tranquilidade para deixar as suas crias pastarem num pasto verdejante, que é farto, porque aquilo significa prosperidade, significa segurança. Hoje, aonde está a sua segurança? É no dinheiro? É no emprego? É num casamento? Irmão, perceba comigo e tenta refletir enquanto eu falo com você. Tente pensar aonde você está depositando a sua segurança. Tente pensar aonde você está guardando, né, a sua esperança. Irmão, pegou aí, pensou o que você está guardando aí para se depositar, para guardar assim, o seu coração mesmo? Perceba que isso ele é muito volátil, porque se é um emprego, porque você recebe bem e você dificilmente vai ser mandado embora. Irmão, veio uma pandemia. Muita gente achou que não seria mandado embora, achou que estava num bom emprego, hoje talvez está desempregada. Muita gente que montou um negócio, se tornou próspero, hoje mudou de profissão porque o mercado mudou, exigiu uma outra coisa e a pessoa perdeu aquele porto seguro. Se talvez é um relacionamento, irmão, relacionamento ele é feito de crise. A crise uma hora vai chegar. Uma hora a crise vai chegar no seu casamento. Irmão, se é um intelecto, basta uma doença para te deixar de cama. Basta um mau momento na sua vida para te colocar cabisbaixo. E aquilo que você depositava a sua segurança foi embora. Ou seja, não vale a pena você confiar, depositar a sua esperança e confiança nas coisas deste mundo. Porque tudo passa, é volátil. Então basta e cabe a nós voltarmos para o Senhor e depositar nossa confiança em Deus. Porque o que Isaías está dizendo é que, olha, será um lugar de tranquilidade, de paz, de justiça. Quem não quer isso, irmão? Quem não quer ter paz consigo, paz com Deus, tranquilidade, justiça? Você só consegue isso depositando a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, confie em Deus, se entregue a Deus, entregue a sua vida a Jesus. Porque sim, aí você terá paz, tranquilidade. Esteja certo de que quando Jesus voltar, você estará nesse reino prometido, esse reino de alegria, onde não haverá dor, não haverá choro, tristeza. Então, irmão, vale a pena permanecer firme e confiar no Senhor. Por isso eu finalizo dizendo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque ainda que pareça que a salvação vai vir pelo homem, ainda que a salvação pareça vir pela igreja, pelo seu pastor, por alguém, pelo dinheiro, só será passageiro. A confiança, a paz
que excede todo entendimento, a salvação completa, só pode vir de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Queria orar para que essa verdade possa ecoar no seu coração. Se você está depositando a confiança em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, que seja destronado esse ídolo do seu coração, do meu coração, e a gente volte a colocar Jesus no centro do nosso coração, que é o lugar dele. Amém? Senhor Jesus, eu oro para que o Espírito Santo coloque em prática essa palavra que foi exposta. Deus, se a gente está depositando a confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, retire agora do nosso coração, Pai, e que a gente possa voltar-se para o Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e até um próximo Legacy Logos. Deus te abençoe.